Dizer que eu dou início a esta Assembleia do Conselho de Escola do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde vamos proceder à audição das duas candidatas à diretora, ao cargo de diretor do Instituto, neste caso, diretora potencial do Instituto de Ciências Sociais. Esta audição é pública. Nós decidimos que a primeira das candidatas a apresentar o seu programa é a candidata Alexis Dias. Seguida, tem um máximo de 20 minutos para apresentar no fundamental do seu programa, seguido de um conjunto de questões que qualquer dos membros do Conselho de Escola tenha a colocar, seguido da candidata Karen Wall com igual período, quer de tempo, quer de debate. De modo que, como já tivemos acesso aos vossos CVs e aos vossos programas, eu pedia à professora Alexis Dias que abrisse então este período de apresentação e debate. Ok, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de participar com parte da sua comunidade universitária. Posso partilhar na tela uma apresentação? Pode, claro. Ok. Não está a dar a permissão suficiente para compartilhar na tela. Tânia, será que podemos resolver isso? Eu aqui já tenho a autorização dada. Está a dizer que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Deve ser pode tentar novamente. Ok, agora sim. Obrigada. Sim? Ok. Podem visualizar a apresentação? Sim. Ok, então vou começar. Reiterar minha agradecimento por esta oportunidade, dizer que vou apresentar um programa de ação a partir de uma perspectiva exógena. Na estrutura estratégica desse programa de ação aparece a missão, a visão, os valores e comportamentos, bem como as competências a desenvolver em 4 dimensões principais: dimensão de ensino, de investigação científica, extensão e gestão universitária. Na apresentação vão aparecer os objetivos gerais, indicadores, processos principais a desenvolver, planos de atividades e modelo de avaliação. Dizer que o programa de ação tem como missão a formação de profissionais altamente qualificados nos domínios das diferentes temáticas das ciências sociais e humanas através dos processos acadêmicos, investigativos e de extensão universitária, em conformidade com as políticas traçadas pelo Executivo, objetivando contribuir no desenvolvimento multifacetado da sociedade, mediante a visão de desenvolver um ensino de referência ao nível nacional e internacional através da formação de competências acadêmico-investigativas que contribuam para o progresso da sociedade mediante a difusão do conhecimento científico, a inovação e a intervenção sociocultural. O programa de ação vai a permitir a sistematização de valores e comportamentos ligados às perspectivas e exigências da sociedade atual. O programa de ação começou o seu análise e elaboração a partir do conhecimento das competências acadêmicas, investigativas e de gestão de parte do governo da instituição, representado pelo diretor, conselho científico, conselho pedagógico e conselho de gestão. Dizer que na dimensão de ensino, na pós-graduação, o objetivo geral tem como intenção promover a superação profissional contínua e acadêmica
do corpo docente e quadros da administração do Estado em consonância com as prioridades de desenvolvimento socioeconômico e cultural do país. Nessa dimensão de ensino na pós-graduação é essencial reconhecer o paradigma construtivista e a pedagogia da cooperação no desenvolvimento da dinâmica de ensino superior a partir de uma abordagem histórico-cultural, de uma dinâmica da metacognição, aplicação de metodologia sistêmica e holística no desenvolvimento da educação no trabalho. A dimensão do ensino deve ter entre os seus indicadores o desenvolvimento da superação profissional, formação contínua e superação acadêmica, bem como a identificação de nível de satisfação com o processo de formação. Nessa dimensão de ensino, é importante a sistemática atualização de conteúdos e metodologias por o corpo docente a partir do desenvolvimento do trabalho metodológico. O trabalho metodológico está estruturado num sistema de atividades que permitem interpretar, explicitar, implementar e avaliar orientações e diretrizes da instituição, o Ministério e demais instituições da sociedade civil. Conjuntamente, a actualização teórica e metodológica de todo o programa de formação se podem desenvolver pesquisas científico-pedagógicas que a comunidade universitária pode divulgar em workshops e conferências científico-metodológicas a nível de departamento de programa de formação e da instituição. A dimensão de ensino na pós-graduação tem entre os seus principais parâmetros a elaboração de materiais pedagógicos a partir da elaboração de capítulos de livros, artigos, que podem divulgar-se em eventos e em revistas indexadas e não indexadas. Um parâmetro importante também é a orientação de estudantes a partir da orientação e desenvolvimento de trabalhos científico-pedagógicos, trabalhos de especialidade, dissertações de mestrado e desenvolvimento de teses de doutoramento a partir dos programas da instituição. E, por último, na dimensão de ensino, o parâmetro de lecionação das unidades curriculares devem desenvolver-se na superação profissional, superação acadêmica e em aquelas atividades de intercâmbios com instituições nacionais e internacionais. A seguir, se apresenta um modelo para a planificação de atividades individuais dos estudantes em diferentes programas de formação da instituição. Na dimensão de investigação científica, o objetivo geral está direcionado a gerir estratégias acadêmico-investigativas na contribuição do desenvolvimento econômico e sociocultural do país, bem como incrementar os resultados de investigação científica e da inovação permanente mediante a gestão de projetos. Mas é importante ter para o desenvolvimento da investigação posições epistemológicas que podem aplicar metodologias sistêmicas onde se desenvolvem processos de forma dialéctica que permitem reorganizar, equilibrar, hierarquizar, integrar e ter certa autonomia em conteúdos e métodos de pesquisa como um todo. Além disso, se podem aplicar metodologias, diversas metodologias, mas pode ser também a holística. A holística é uma metodologia que os processos se configuran y comienzan a relacionarse dialécticamente entre sí y permiten la interpretación teórica de diferentes categorías para llegar a elaborar propuestas teóricas y praxeológicas de solución a problemáticas identificadas a partir de nuevas relaciones y nuevas categorías que deben ter nivel de confirmación y aplicación. A dimensão de investigação científica deve ter entre os seus indicadores a gestão de projetos, a divulgação dos resultados de investigações, a participação em redes acadêmicas e científicas, a obtenção de prêmios e a identificação de nível de satisfação. Um parâmetro importante na investigação é a gestão de projetos a nível nacional e internacional. Os projetos devem ter em consideração o desenvolvimento de competências investigativas onde se desenvolvem a indagação, a inovação, argumentação, gestão e uso de tecnologias. A seguir,
un modelo para la planificación de actividades de proyecto, teniendo en cuenta la identificación de líneas de investigación, tipos de proyecto y etapas de desenvolvimiento. A seguir, modelos para la planificación de avaliación macro y avaliación micro de las actividades a desenvolver y resultados a nivel nacional e internacional. A dimensão de investigação científica tem também um parâmetro muito importante, que é a produção científica a partir da elaboração de livros, capítulos de livros, que se podem divulgar em eventos e em revistas indexadas e não indexadas, tendo também em consideração os relatórios dos resultados de projetos de investigação. Mas é essencial uma posição epistemológica na produção científica a partir de metodologias sistêmicas e holísticas, onde os processos vão a começar a relacionar-se entre si sistemáticamente como parte de um todo, configurando categorias novas e relações novas que permitem caracterizar problema, objeto e campo, elaborar modelações teóricas, instrumentações praxeológicas para chegar a alternativas de solução que se concretizam em uma aplicação dinâmica. A dimensão de investigação científica tem também um importante parâmetro, que é la obtención de premios por los méritos científicos a nivel local, nacional e internacional. A dimensão de gestão universitária tem como objetivo geral a gestão de serviços acadêmicos investigativos e consultoria técnica no meio empresarial e setor público para o desenvolvimento comunitário mediante uma interação social proativa. Essa dimensão de extensão universitária também se sustenta em metodologias sistêmicas e holísticas que permitem transformar o processo de cognição, o processo de formação da personalidade e da transformação da realidade educativa e sociocultural, dinamizada por elementos de comunicação e avaliação sistemática como um todo. A dimensão de extensão universitária, entre os seus indicadores, deve ter atividades de formação nas comunidades, consultoria técnica no meio empresarial, setor público, a gestão de projeto sociocultural e também a identificação de nível de satisfação com o desenvolvimento da extensão universitária. Entre os principais parâmetros da extensão universitária deve estar a contribuição social a partir de atividades de formação na comunidade, atividades socioinvestigativas e organização de estágios no contexto de trabalho. Outro importante parâmetro é a prestação de serviços e consultoria sustentado em gestão de protocolos para a incubação e formação de empresas e o desenvolvimento da consultoria técnico-científica. E, por último, o parâmetro importante da gestão universitária é a interação com a comunidade na realização de projetos e eventos, assim como também a integração a organizações da sociedade civil. A seguir, un modelo para la planificación de proyectos de extensión universitario que identifican temáticas, tipos de proyectos y etapas de desenvolvimiento. También se debe hacer una planificación de avaliación macro dos resultados do proyecto de extensión universitario a nivel micro por resultados de eventos y publicaciones también de resultados de extensión universitaria. A dimensão de gestão, que é a última dimensão ao processo universitário, tem como objetivo geral o desenvolvimento da gestão universitária a partir das funções acadêmicas e de investigação com base na liderança, responsabilidade, eficácia, ética, inovação, espírito de equipa e integridade, bem como gerir com transparência e racionalização os recursos da instituição para o desenvolvimento das atividades face às manifestações de possível indisciplina laboral e corrupção. Esa gestão universitária se desenvolve com processos de planificação, organização, execução e avaliação dinamizado por um sistemático controle. Essa dimensão de gestão deve ter entre os seus principais indicadores a planificação estratégica do trabalho na instituição a nível anual e mensal, que deve ter em consideração toda a estruturação do corpo docente em aquele processo de transição de categorias e graus científicos, com uma sistemática estratégia de comunicação e tendo em consideração o registro e controle de recursos materiais e financeiros. Também devem ser identificados o nível de satisfação da comunidade universitária do processo de gestão. A seguir, um modelo que permite a planificação macro do trabalho anual da instituição a partir das dimensões de ensino, investigação, extensão e gestão.
mas esta planificação deve ser especificada ao professor, ao departamento, ao programa de formação e chegar a um nível de individualização mensal por compromissos e funções de cada professor em cada tarefa da instituição que vá a responder ao objetivo geral de formação da Universidade de Lisboa. A partir dessa concepção, se pode ter também um análise avaliativo de forma geral e de forma específica pelo cumprimento das atividades em cada dimensão. E, por último, ter em consideração aquele professor que apresenta uma situação determinada que impossibilita o cumprimento de plano de trabalho, pero que pode dar também uma visão de como podemos reestruturar um novo plano de trabalho do professor, do programa de formação, do departamento e da instituição. Muito obrigada pela atenção prestada. Esta é uma proposta que está elaborada a partir de uma posição exógena, mas pode ser contextualizada de forma endógena e participativa com aquelas perspectivas que se estão a desenvolver na instituição. Muito obrigada pela atenção prestada. Muito obrigado, professora. Segue-se então um período de perguntas e respostas. E eu apelava aos membros do Conselho, não sei se os estou a ver todos, mas se faz favor. Rui Costa Lopes. Obrigado. Muito obrigado à candidata pela sua disponibilidade em apresentar a candidatura. Eu senti falta neste plano de uma reflexão sobre o papel do ICS na Universidade de Lisboa e gostava de ouvir um pouco sobre isso e aproveitar para perguntar se tem experiências de interação, de colaboração com o Sistema Científico e Tecnológico Nacional Português, com universidades portuguesas e com a Universidade de Lisboa em particular. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Faz favor. Sim, obrigada. Dizer que certamente até o dia de hoje, que é muito feliz para mim, não tenho ligação interna com processos de gestão universitária e de pesquisa. É uma perspectiva que quero desenvolver, mas sí tengo experiencia académica investigativa en esta planificación. Eu sou de nacionalidade cubana y en Cuba estaba a desenvolver actividades de formación y de pesquisa en mestrado y doctoramento. Ahora estoy aquí en Angola, también estoy a desenvolver actividades de esta forma. En caso de que no pueda ser posible a minha incorporação ao corpo docente de vocês em esta posição, agradeceria que em alguma outra posição possa ser possível. Gosto muito da investigação social e humanista por excelência, a partir dessas metodologias, dando também enfoques pedagógicos ao processo de formação. Obrigada. Obrigado. Posso só, há mais, eu tinha uma, mas é uma pergunta muito rápida. No seu CV, mas se calhar engano meu porque não consegui lê-lo todo, o seu doutoramento é em que área e onde? Ok, obrigada. Meu doutoramento é em ciências pedagógicas. Okay. Para desenvolver a didática de ensino superior e projetos de gestão universitária. Ok, muito obrigado. Mais... António, eu tinha pedido para falar. Peço desculpa que não te vejo. Mas força, não hesites. Tinha. Muito boa tarde. É perigoso, exato. Muito boa tarde. Queria cumprimentar a professora Alexis Craip Dias e, sobretudo, agradecer-lhe o seu interesse e o tempo que dedicou à apresentação deste seu programa, que, como referiu, quer na parte escrita, quer na sua intervenção de hoje,
é de uma perspectiva exógena, e o que significa que está perfeitamente consciente que é um plano, um modelo de caráter genérico, e eu estranhei na sua apresentação, e também quer escrita, quer oral, que o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa seja pouco mencionado na sua apresentação, tratando-se de uma candidatura justamente à direção deste Instituto. E por isso a minha pergunta é apenas esta. Qual é da oportunidade que a doutora Alexis Craib Dias teve de conhecer a atividade do ICS, do Instituto de Ciências Sociais, através da consulta que eventualmente tenha feito, das nossas atividades que são visíveis na página do Instituto, qual é que é a sua opinião sobre este Instituto? Qual é que é a avaliação que faz, digamos, do passado e do presente do Instituto de Ciências Sociais? E uma vez mais, muito obrigado pelo seu interesse. Ok, obrigada. Certamente estava o primeiro tempo de acercamento ao trabalho da comunidade é a partir das redes sociais. Vocês têm uma importante atividade universitária de pesquisa e fazem muitas atividades de workshop, seminários, conferências, intercâmbio com estudantes, e estão nas redes sociais, e toda a gente, afortunadamente, pode chegar a ouvir muita coisa boa que vocês estão a fazer. Assim cheguei a vocês. Hoje, certamente, não conheço a nenhuma pessoa ali que possa recomendar, mas cheguei por el impacto que vocês têm nas redes sociais, porque eu cheguei na minha ânsia de buscar pesquisa sociais, de identidade, de nacionalidade, e o Instituto de vocês tem essa formação importante. Cheguei assim, por essa necessidade de procurar colegas que fazem com muito amor lo que eu faço, que é a pesquisa social de nacionalidade, de processos sociais, de identidade, e assim cheguei a vocês. Então, em essa insaciável búsqueda de parceiros, traté de entrar a partes de procesos, y nas convocatorias que encontré estaba a procura de convocatorias de proyectos, de corpos docentes, para comenzar a trabalhar, porque exógenamente es muy complexo hacer una proposta que tenga una perspectiva abrangente a necesidades da institución. Es preciso estar dentro do corpo docente para diagnosticar. Eu, nas minhas pesquisas, a partir da uma análise, observação e diagnóstico, posso começar a contextualizar propostas e a elaborar elementos de solução. Mas a oportunidade que começou a chegar a mim era esta candidatura, e certamente minhas más sinceros respetos à actual directora que está a candidatar-se. Mi intención es precisamente poder comenzar a tener este vínculo con vocês, más la posibilidad de que encontré sin conocer a ningún profesor en específico, es precisamente esto, y que fiqué apasionada por ver esa dinámica en las redes sociales. Vocês están a mostrar que es una institución que tiene mucha historia, mas en esa historia están a evolucionar. Y en todos estos desafíos de la contemporaneidad, vocês están allí, están a trabajar en las redes sociales, o estudiantes están a pesquisar y están muy motivados. Es lo que llegué a ver desde fuera, y fiqué muy feliz de poder comenzar a comunicarme. En muchas ocasiones llegaba a convocatorias de seminarios y trataba de entrar, mas obviamente ya bastante tarde para poder intercambiar más. Es importante comenzar por una vez, y aproveité esta candidatura para poder hacer. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Mais alguma questão? Frónica. Oi, Sofia. Frónica. Não sei, olá. Sou primeiro. Então gostava também de cumprimentar a professora Alexis Craib por nos apresentar esta perspectiva exógena e ter-se lançado neste desafio. E eu gostava, portanto, no seu, digamos, projeto,
de gestão, se é que lhe posso chamar assim, fala-nos um pouco de si. E eu gostaria, se lhe fosse possível, de saber um pouco mais, já que tem uma experiência internacional, enfim, em que medida é que na sua experiência em Cuba, em Angola, desenvolveu aspectos que corporifica aqui neste seu plano, ainda que ele seja exógeno e para já pouco ligado ao ICS. Pode-nos falar um pouco mais da sua experiência com estas dimensões que elencou? Pronto, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Eu talvez, antes de passar à professora Alexis, talvez desse a palavra à Frónica para colocar a sua questão e assim ela respondia às duas. Estamos a chegar aos 20 minutos. Frónica. Obrigada, muito obrigada também pela apresentação, pelo entusiasmo, pela vocação também. E eu, como representante dos estudantes, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua perspectiva do papel dos estudantes no ICS, na instituição. Obrigada. Muito obrigado. Alexis, força. Ok, obrigada. Vamos a falar primeramente da experiência. Quando comecei, após da defesa pública da minha tese de doutoramento, que estava direcionada a dinâmicas de processos universitários para sistematizar y fortalecer la identidad de los estudiantes universitarios cubanos, comenzamos a identificar que un proceso de extensión universitaria sin una ligación importante entre el proceso de ensino y de investigación estaba determinado al fracaso. Y entonces comenzamos a tratar de hacer una relación entre cada dimensión para que nuestra extensión universitaria llegase a alcanzar impactos importantes en la personalidad de los estudiantes, actividades o vida comunitaria y ese papel tan importante de la universidad en la sociedad. A partir de ahí comenzamos con esa propuesta abrangente a esas dimensiones como un todo, sustentada en metodologías que transitaran por todas ellas de forma dinámica, a partir de las metodologías sistémicas y holísticas. Dicer que esta propuesta comenzó en el proceso de ensino de graduación. De allí estaba en una extensión a un mestrado en Ciencias de Educación y una extensión a un doctoramento curricular en Ciencias Pedagógicas para gestión de procesos universitarios. A partir de esa vinculación, de esa generalización de la pesquisa, comenzamos a ser parte del Consejo Académico de un mestrado en Ciencias de Educación y de formación de doctoramento. AT, orientación de pesquisas con estudiantes, implementación en las comunidades y participación como jury, en posición de jury y en posición de arguente en las defensas públicas de doutoramento. No trabajo metodológico, ¿cómo es que aparece en este proceso? Ciertamente estábamos a ver que a didáctica de ensino superior debe tener una actualización y una contextualización constante. Llegan muchas orientaciones, directrices del ministerio, de las instituciones, más esa parte de interpretación, implementación, precisaban de espacios de análisis, de pensamiento, de elaboración de propuestas y de socialización. A partir de ahí comenzamos a elaborar este sistema de trabajo metodológico. Se hacen reuniones metodológicas que permiten el análisis de todo tipo de orientación y directrices y establece estructuras didácticas y pedagógicas o educativas para comunidades universitarias. Mas no podíamos ficar allí. Llegamos al convencimiento que era importante hacer aulas metodológicas instructivas donde aquellos profesores de categoría superior, titular y auxiliar comenzaran a explicitar aquella estructura metodológica para desenvolver esas directrices. De allí pasábamos a una aula metodológica demostrativa con una turma pequeña de estudiantes para poder percibir cómo esas estructuras metodológicas transitaban a las estructuras didácticas ya convertidas en aprendizaje,
mas não podíamos ficar ali. Devia passar uma parte de implementação em todas as disciplinas, que são as aulas abertas. Começavam a implementar-se todas essas alternativas metodológicas didácticas en una disciplina en tiempo real, y esos profesores que ya estaban preparados comenzaban a hacer una supervisión para aperfeiçoar el proceso. Con todo ese movimiento llegamos a un punto de muchas experiencias pedagógicas que debíamos socializar para identificar y diagnosticar nuevamente aquellas limitaciones que ya estaban allí por aperfeiçoarse, y fechábamos con un workshop a nivel de departamento, a nivel del programa del mestrado, del programa del doctoramento, más de todas esas partes de debate llegaban muchas ponencias importantes que ya podían trascender al nivel de institución y que de ahí podíamos socializar en eventos de pedagogía a nivel nacional, a presentar un ministerio, y comenzamos a corroborar que el trabajo metodológico era la importante herramienta que precisábamos para aperfeiçoar nuestro trabajo. Entonces, es precisamente esa la experiencia sintéticamente para que ustedes puedan entender lo que quiero tratar de hacer, porque realmente es mucho trabajo y el diagnóstico, la presencia, la actividad endógena es importante. Exógeno es difícil. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós atingimos o limite do tempo das questões a colocar à professora Alexis Dias. Não sei se ela tem mais algum comentário a fazer e passaríamos à intervenção da outra candidata. Só acrescentar alguma coisa, porque também estava a questão do papel do estudante. O estudante é essencial. Como vocês estavam a poder orear, en todas las dimensiones existe un nivel de satisfacción, y ese nivel de satisfacción es precisamente no solo el docente, no solo el funcionario, el directivo, sino el estudiante, y todo está en función del estudiante, porque precisamente ese trabajo metodológico tiene una parte en el diagnóstico, es que el diagnóstico tiene diferentes aristas. El diagnóstico es documental, metodológico, didáctico y de gestión, pero tengo una importante parte que es un diagnóstico da percepción, das necesidades y perspectivas da asociación de estudiantes. Entonces, a partir de allí es que podemos hacer muchas cosas de mudar metodologías de ensino, intercambio, socialización, obtención de premios para el mérito del estudiante, y todo eso tiene una representación del estudiante esencial. Sin la expectativa del estudiante, el proceso está incompleto. Es esencial, es importante, es dinámico. También nos en Cuba tenemos algo importante. No tercero, cuarto y quinto año ya están los estudiantes como alumnos que partillan actividades como alumnos ayudantes y ya son parte de esa estrategia de trabajo metodológico. En tanto, no es solo para el docente, pensamos mucho en ese estudiante y en el estudiante que ya es recién graduado, que es egresado, mas quiere ficar en actividades da universidade, é parte também desse processo. Muito obrigada. Muito obrigado. Passamos então à candidata seguinte, a professora Karin Wall. Vou-lhe pedir os máximo de 20 minutos para a apresentação, seguida também de perguntas e respostas dos membros do Conselho de Escola. Karin Wall. Obrigada, António. Boa tarde a todos. Enquanto candidata à direção do ICS, venho então apresentar e submeter à vossa apreciação o programa de ação. Antes de começar, queria cumprimentar os membros do Conselho de Escola e a professora Alexis Krab, boa tarde, e também cumprimentar e agradecer a presença de todos os demais. Dizer também que espero que este momento de audição pública possa marcar a continuação de um diálogo permanente e frutuoso. Como o programa já foi divulgado e já todos tiveram a oportunidade de o ler, gostaria de oferecer aqui apenas uma breve síntese e de salientar entre as orientações e os objetivos da minha recandidatura aqueles que me parecem mais importantes. Para começar, então, uma breve nota introdutória sobre as razões da minha recandidatura. Recandidato-me em primeiro lugar, e como refiro na introdução do programa, porque quero dar continuidade ao legado do ICS, à sua missão, à sua identidade,
aos progressos alcançados pelo ICS enquanto instituição de referência no Sistema Científico Nacional e na Universidade de Lisboa. Identifico-me com essa missão que o Dérito Cedas Nunes nos confiou e gostaria de continuar a contribuir para ela ao assumir este cargo por mais 2 anos. Recandidato-me também porque reconheço e tenho consciência dos desafios e problemas que enfrentámos ao longo dos últimos 2 anos e que vamos enfrentar no futuro próximo. Sabemos que o contexto envolvente se vem alterando rapidamente nos últimos anos, introduzindo algumas oportunidades, mas também muitas incertezas e problemas. E vou mencionar aqui 4 que são particularmente difíceis e que todos conhecemos. Primeiro, a necessidade de rejuvenescer e de integrar de forma mais estável os recursos humanos, pessoal investigador e pessoal técnico e administrativo. Segundo, as limitações e a instabilidade das políticas de ciência e do financiamento público à investigação. Terceiro, o desafio de ter de renovar e reforçar as infraestruturas e os serviços que suportam e potenciam o processo de investigação. E, por último, a crise provocada pela Covid-19 e a necessidade de dar resposta às sucessivas situações de emergência. Nunca pensei, quando escrevi o Programa de Ação em setembro de 2020, que tivéssemos de enfrentar em 2021, a começar hoje, um novo fecho das instalações, um novo confinamento. Por isso, um objetivo importante da minha recandidatura diz respeito a um projeto cívico e de responsabilidade social relacionado com a resposta aos problemas provocados pela pandemia. Procurarei continuar a garantir um ambiente seguro de trabalho e a zelar pelo funcionamento da instituição e a saúde de todos nos próximos tempos. É uma meta importante do meu programa de ação, criar condições para que se possa continuar a fazer ciência, formação avançada e extensão de qualidade neste contexto. Recandidato-me, por último, por entender que tenho de levar a bom porto várias iniciativas e ações que estão em curso e que necessitam de um período de execução um pouco mais alargado. São iniciativas e projetos, como refiro no programa, que se enquadram nas linhas de orientação, na visão estratégica que defini em 2018, no anterior Programa de Ação. Permitam-me, por isso, que fale das principais iniciativas e dos objetivos do meu atual programa no contexto destas 5 grandes linhas de orientação, para que se perceba melhor o balanço que faço do que se fez e do que se vai fazer. Primeira linha de orientação, defender a identidade científica do ICS enquanto instituição de conhecimento. O enfoque principal de uma instituição de investigação é o conhecimento científico e a capacidade de o produzir e transmitir ao mais alto nível, sem esquecer, evidentemente, a apropriação desse conhecimento pela sociedade envolvente. Trata-se, por isso, de atender a 3 questões fundamentais. Primeira, é importante reforçar e dar uma visibilidade adequada aos 3 domínios de atuação do ICS, à investigação, à formação científica avançada, ao diálogo com a sociedade. E é crucial reforçar a articulação entre os 3 domínios. Em 2018 foram referidas várias medidas a cumprir no âmbito desta orientação, por exemplo, definir objetivos mais audazes no que diz respeito ao diálogo ciência-sociedade. Assegurar a classificação de excelente no âmbito da avaliação internacional das unidades de investigação. Promover a candidatura do ICS a laboratório associado, de forma a reforçar e dar visibilidade à articulação entre os 3 domínios. Melhorar a ligação entre as atividades de investigação e a divulgação e comunicação de ciência. Reforçar o ensino pós-graduado e a sua articulação com a investigação. Deste ponto de vista, cumpriram-se várias metas. Por exemplo, obtivemos a classificação de excelente em 2019, conseguiu-se criar e apoiar novas estruturas e iniciativas de valorização da extensão e também das publicações científicas. Refiro-me, por exemplo, à criação da Comissão de Extensão e ao lançamento do Prémio X, Extensão em Ciências Sociais, ao relançamento do Prémio Análise Social. Refiro-me também à diversificação das formas de comunicação e divulgação no seio dos GIs ou à publicação semanal de artigos de divulgação no público.
Foi também possível preparar e submeter a candidatura a laboratório associado, abrindo caminho para formas de produção do conhecimento e de disseminação que valorizem e deem mais visibilidade ao real impacto da investigação do ICS na sociedade e nas políticas públicas. E, por isso, do ponto de vista dos objetivos e das medidas para o futuro, é nosso objetivo levar a bom porto o processo de candidatura a laboratório associado, quer ao nível da negociação com a FCT do financiamento do laboratório, quer ao nível interno, mobilizando a comunidade ICS para os desafios que implica. Também é nosso objetivo assegurar a renovação da formação avançada. As escolas de verão e de inverno aumentaram e diversificaram-se, mas queremos renovar a formação avançada em colaboração com o Conselho Científico e a Comissão de Estudos Pós-Graduados, através da criação, por exemplo, de algumas pós-graduações novas, nomeadamente ao nível dos métodos em ciências sociais. Segunda questão fundamental, promover a autonomia e a iniciativa científica dos investigadores e dos grupos de investigação. Importa estimular o pensamento crítico e a pluralidade das abordagens e das formas de organização do trabalho. Importa alargar as competências e a dinâmica dos grupos de investigação. Importa promover o debate à volta de novos desafios, incentivando os investigadores a agarrar pistas emergentes e temáticas inovadoras. Desse ponto de vista, foram realizadas várias iniciativas, por exemplo, promovemos o fórum, a realização do Fórum ICS, em colaboração com o Conselho de Escola, sobre temas e projetos de investigação emergentes. Demos apoio ao debate interno, em alguns grupos de investigação, sobre os seus objetivos e a sua identidade. Promovemos também a densificação da articulação entre os GIs e os investigadores e os serviços de gestão de ideia de projetos, através da organização regular de workshops e de seminários sobre gestão de currículos e a submissão de projetos e através do acompanhamento sistemático de candidaturas a projetos. Em 2021-2022 será necessário promover novos debates alargados, nomeadamente sobre os desafios da investigação e da missão do ICS. Assim, por exemplo, será importante promover um debate alargado sobre a candidatura recente a laboratório associado e a articulação mais ampla e densa que aí é proposta entre investigação, formação e extensão. No âmbito da orientação que promove a investigação, considera-se também como absolutamente essencial consolidar e reforçar o investimento nas infraestruturas e nos serviços técnicos envolvidos no processo de produção científica. Partimos aqui de uma visão específica da função e do lugar das infraestruturas e dos serviços. Mais do que um apoio, são, de facto, um elemento dinamizador e mobilizador da ciência que se faz, do modo de produzir ciência. A ciência não se produz sem uma gestão de currículos, sem arquivos de inquéritos, sem base de dados, documentos históricos, sem editoras académicas, sem assegurar a internacionalização dos seus estándares e das suas candidaturas. Propõe-se, por isso, considerar as infraestruturas de conhecimento e os serviços técnicos como um recurso estratégico indispensável e crítico de dinamização da produção científica. Isto implicou dar uma atenção redobrada a todas as infraestruturas e os serviços. Nos próximos 2 anos, vamos continuar a investir no reforço das capacidades funcionais das infraestruturas e dos serviços e da gestão da informação. São vários os desafios e as metas. Por exemplo, é importante concluir a implementação em curso, que está em curso em colaboração com o ISCTE, de um ICS CRIS, Current Research Information System, que vai produzir um sistema de gestão da informação mais consistente e capaz. Também é fundamental acabar de fazer a avaliação documental dos arquivos institucionais. Também é importante, no âmbito das infraestruturas, os observatórios. Por exemplo, construir uma relação mais estreita entre os observatórios e a Comissão de Extensão e concretizar a reestruturação já parcialmente pensada de alguns observatórios. Terceira questão fundamental para defender a identidade científica do ICS enquanto instituição de conhecimento. Valorizar a sua posição no campo científico e de ensino pós-graduado na Universidade de Lisboa e no todo nacional.
o ICS tem de promover o seu posicionamento a nível nacional, enquanto unidade de investigação na área das ciências sociais. Tem de insistir na cooperação científica, abrir as portas a outras instituições. Por outro lado, sabemos que existe neste momento alguma descrença dentro e fora da Universidade de Lisboa em relação à investigação em ciências sociais e à carreira de investigação. Defender a identidade do ICS requer, por isso, iniciativa, persistência, para melhorar a imagem pública das ciências sociais e da carreira de investigação e para valorizar o seu papel no sistema científico. E deste ponto de vista, considero que a comunidade ICS tem uma responsabilidade social acrescida, porque é uma instituição pública dentro e fora da Universidade de Lisboa. Segunda linha de orientação: valorizar o trabalho e as carreiras dos investigadores e do pessoal técnico e administrativo. Como sabem, ao longo das últimas 2 décadas, os recursos humanos no ICS cresceram, tornaram-se mais qualificados e desenvolveram-se novas competências. Também sabemos que esta evolução introduziu alguns desequilíbrios e injustiças, quer em termos geracionais, quer do ponto de vista dos vínculos contratuais e também de progressão na carreira, quer ainda a nível das remunerações. E é dramático pensar que temos apenas 26 investigadores com vínculo permanente, num total que tem variado ao longo dos últimos anos entre 110 e 120 investigadores, e que apenas 7 têm menos de 50 anos. É claro que não controlamos todos os fatores que condicionam e podem desbloquear estas situações. No entanto, nos últimos 2 anos deram-se alguns passos significativos. Foram aprovados no âmbito do PREVPAP 14 investigadores e 13 técnicos. Até 31 de dezembro já tinha sido concluída a integração de 10 investigadores e 13 técnicos, o que significa que o número de investigadores permanentes passou de 26 para 37. No entanto, é um processo que ainda não está concluído, falta a integração de 2 investigadoras que já foram regularizadas. E, por outro lado, não foi possível, entre 2018 e 2020, obter a autorização do reitor para lançar novos concursos para investigadores de carreira. No entanto, posso dizer-vos que se deu agora no início do ano, há 3 dias, um pequeno passo. O reitor autorizou a abertura em 2021 de pelo menos 2 concursos, um para investigador auxiliar e outro para coordenador. É um pequeníssimo passo. Por isso, as metas para os próximos 2 anos continuam a ser exigentes. O objetivo é continuar a reforçar os vínculos formais e também a progressão na carreira dos investigadores do ICS. Temos de pugnar pela concretização, até ao fim, da regularização dos investigadores aprovados. Pugnar também pela abertura de mais concursos para lugares permanentes que permitam não só rejuvenescer, mas também promover os que já estão na carreira de investigação e os que têm direito à reconstituição da carreira. Solicitamos mais lugares permanentes na candidatura a laboratório associado, mas temos de esperar pelos resultados do concurso. No âmbito dos objetivos para o próximo biênio, também queremos continuar a promover a progressão na carreira e a formação e a qualificação do pessoal técnico. Aliás, neste momento, o Conselho de Gestão está a apoiar a formação avançada de 6 técnicos. Resumindo, independentemente dos constrangimentos e dos condicionamentos, sabemos que é preciso continuar a agir e com muita persistência em relação a esta linha de orientação. Terceira linha de orientação: reforçar o posicionamento internacional do ICS. E destacaria aqui o que sublinhei no programa de ação e também na candidatura a laboratório associado. A internacionalização é um dos eixos centrais do desenvolvimento estratégico do ICS. E a política de internacionalização tem de assentar não só em parcerias qualificadas e prestigiantes, como tem de ser clara, motivadora e transversal, isto é, incentivada e aprofundada em todos os domínios de atuação do ICS. Assim, o esforço de internacionalização continuará a ser desenvolvido em vários planos: no plano descentralizado dos GIs, da pós-graduação, das infraestruturas de conhecimento e dos serviços técnicos. Por exemplo, no âmbito da pós-graduação, a atração e o acolhimento de estudantes estrangeiros e de investigadores visitantes é fundamental,
Aliás, neste momento, quase metade dos estudantes de doutoramento são estrangeiros, e isto tem sido muito importante para aumentar o número de estudantes de doutoramento no ICS. No âmbito das infraestruturas, é particularmente importante assegurar o papel do ICS nos inquéritos internacionais e na participação em infraestruturas internacionais. O esforço de internacionalização também tem de continuar a ser desenvolvido no plano estratégico promovido pelo Conselho de Gestão. Por exemplo, continuar a lançar todos os anos o prémio ERICS. E também no plano da cooperação com outras instituições científicas e com redes e plataformas europeias que se mobilizam quer na defesa e na promoção das ciências sociais, por exemplo, ao nível da European Alliance for the Social Sciences and Humanities, quer na discussão sobre questões de ética, questões de avaliação e questões de integridade. Quarta linha de orientação: aprofundar a cidadania e o funcionamento institucional democrático. Considero, através desta linha de orientação, que é decisivo para a boa governação de uma unidade de investigação acautelar e promover os princípios básicos do funcionamento institucional democrático. Propus, no início do meu mandato, uma concepção plural e democrática da instituição, o confronto de ideias e uma tomada de decisão baseada no trabalho colaborativo e na persuasão dos pares. Defendo, além disso, que a democracia passa pela defesa e pelo aprofundamento da cidadania, isto é, pela atenção dada aos direitos e deveres de quem está cá dentro, independentemente da sua função, idade, género, nacionalidade, estado civil ou situação familiar. É essencial promover instrumentos e iniciativas que reconheçam todos os membros do ICS e que assegurem a inclusão. E no âmbito destes princípios orientadores foram desenvolvidos vários instrumentos e ações ao longo dos últimos 2 anos, como, por exemplo, a elaboração de uma carta de ética do ICS ou as iniciativas já existentes que juntam todos os membros da comunidade ICS, encontros, fórum ICS, almoços mensais, etc. Faltam outras iniciativas, por exemplo, seria muito interessante lançar uma carta do investigador, e é uma iniciativa que o Conselho de Gestão e o Conselho Científico estão a pensar lançar proximamente. Por outro lado, temos de pensar que a pandemia, o confinamento e o teletrabalho vieram, sem dúvida, dificultar a interação e as iniciativas que juntam todos os membros da comunidade. Houve um esforço durante o confinamento para manter os canais de comunicação, a informação a circular, os encontros a funcionar, mas eu acho que será importante reforçar ainda mais, nos próximos meses, em contexto de pandemia, os canais de informação e comunicação. Iremos, por isso, trabalhar nesse sentido. A quinta e última linha de orientação do meu compromisso estratégico intitula-se assegurar o desenvolvimento estratégico e sustentável da instituição. Claro que tudo o que já disse contribui para o desenvolvimento estratégico e sustentável da instituição. Por isso, esta orientação é um pouco redundante, tenho de reconhecer. Mas neste ponto queria chamar a atenção para alguns elementos que nem sempre são abordados nos programas de ação, nomeadamente, por exemplo, os recursos financeiros e o património físico do ICS. Ao nível dos recursos financeiros, o ICS apresenta uma situação mais ou menos estável, embora insuficiente, do ponto de vista das verbas consignadas através do Orçamento de Estado. Também tem conseguido captar financiamento alternativo em projetos, na formação avançada e em contratos de programa para contratação de doutorados e investigadores de estímulo. Recebeu transferências também ao abrigo do contrato de financiamento dos laboratórios associados, embora esse financiamento, como sabem, que foi de transição em 2020, tenha sido alvo de um corte de cerca de 10%. Assim, em 2020, o ICS teve receitas efetivas de 8.460.000 euros, acima das receitas dos anos anteriores. No entanto, a situação não é nada fácil. Por um lado, ainda não sabemos se nos vai ser atribuído o estatuto de laboratório associado e, no caso de sermos bem-sucedidos, qual será o financiamento. Por outro lado, a análise por fonte de financiamento continua a revelar algum desequilíbrio que pode ser preocupante.
As receitas provenientes diretamente das transferências do Orçamento de Estado têm vindo a diminuir ao longo dos anos, representando apenas 22% do total em 2020, face a 34% em 2015. Ultrapassaste Isso já. implica, portanto, estou a acabar. Ok. Isso implica, portanto, que tem de ser dada uma atenção permanente não só à diversificação das fontes de financiamento, mas também às questões do financiamento público e aos critérios subjacentes a este financiamento. Implica, por outro lado, muita prudência, responsabilidade e equilíbrio na gestão dos recursos financeiros. Obrigada pela vossa atenção, estão à disposição para qualquer dúvida, comentário ou pergunta que me queiram colocar. Num programa de ação define-se uma visão dos objetivos estruturantes e também o empenhamento pessoal, mas não dá para abarcar e falar de todos os problemas, de toda a vida cotidiana de um instituto, e por isso estou disponível para ouvir e registar outros eventuais aspectos que queiram levantar. Muito obrigada. Muito obrigado. Temos agora, muito embora a segunda candidata se tenha excedido um pouco no tempo, temos agora cerca de 20 minutos para também debater este programa de ação, com perguntas e respostas. Vamos ver se eu consigo. O Nuno Monteiro levantou a mão, António. Eu não os consigo ver todos. Nuno. Ora bem, eu, em primeiro lugar, queria saudar as duas candidatas. Saúdo também a Alexia, porque não o tinha podido fazer antes, e a Karen em particular, e agradecer-lhe tudo o que tem feito e o seu empenhamento como diretora do ICS. Queria, no entanto, exprimir algumas dúvidas que a apresentação do seu programa colocou, mas sobretudo a leitura que fiz antes do programa me colocou, e que evidentemente se prendem com dúvidas ou reservas que eu tenho em relação às atuais orientações do ICS. Uma dessas questões é a própria definição dos objetivos do ICS. Defender o ICS enquanto instituição de conhecimento na área das ciências sociais, valorizando a autonomia e a dinâmica dos grupos de investigação e das equipas técnicas. Ora bem, isto tem duas dimensões. Uma delas é que parece que o conhecimento científico, eu não sei se isto pode ser lido assim ou não, mas é o que está escrito, parece que a investigação dentro do ICS se faz exclusivamente através de grupos e, presume-se, de projetos de investigação. E, portanto, a minha pergunta é qual é o lugar que no ICS existe ou existirá ainda para projetos e linhas de investigação que, podendo ser debatidas em grupo, são projetos e linhas de investigação individual e que se prendem, portanto, com uma parte da atividade dos seus investigadores. Esta é a primeira questão, porque, evidentemente, parece-me que está implícito ou naturalizado nesta proposição a ideia de que só grandes projetos têm lugar, ou que esses, pelo menos, são aqueles que são valorizados dentro da instituição. Por outro lado, é a segunda questão que queria colocar, os grupos de investigação têm uma estrutura específica, que foi gerada há uns anos atrás, por mecanismos vários que não interessa agora estar a referir, e a minha segunda pergunta é se os grupos de investigação são a única ou preferencial estrutura de investigação do ICS, salvam certamente, mas se há alguma ideia de rever a organização dos grupos de investigação, uma vez que me parece que esse é um assunto que pode estar claramente como um objetivo, quer dizer, podemos discutir-nos se não se justificaria criar mais grupos ou agrupá-los, enfim, ou se, pelo contrário, se considera que eles foram consolidados por estes anos que têm e, portanto, não devem ser de todo tocados. Depois, terceira questão,
é que eu acho que faltou aqui a explicitar aquilo que me parece ter sido a principal opção de política científica do ICS e de política de gestão do ICS eu diria quase que na última década. Aparentemente, o grande objetivo do ICS foi crescer, foi aumentar em número de membros, em número de investigadores. É estranhíssimo que, tendo sido essa a orientação mais evidente da instituição na última década, na minha opinião, ela nunca seja explicitada, seja apenas referida a um passant quando se referem o número de investigadores que o ICS tem. E então a minha pergunta é qual é a meta? Que número é que se pretende alcançar? Há alguma meta ou não há? Ou então enfim, o horizonte é um crescimento que potencialmente é um crescimento ilimitado? Gostava de perceber. Eu acho que esta tem sido implicitamente a principal opção do ICS nos últimos tempos. Gostava de saber se ela é assumida como tal e qual é a meta que se tem nessa matéria, se é que se tem alguma meta ou simplesmente se espera que os financiamentos vão chegando e à medida que chegam o ICS vai crescendo sempre. Finalmente, notei com alguma surpresa a omissão de metas concretas na colaboração com a Universidade de Lisboa. Inclusive vi outras instituições como o ISCTE referidas como no programa da ação com objetivos específicos e concretos. Não vi nenhuma meta, pelo menos não notei uma meta destacada de colaboração com a Universidade de Lisboa, sendo que, enfim, eu próprio tenho apresentado à direção da escola algumas sugestões nessa matéria. E, portanto, gostava de ter uma ideia mais precisa sobre o que é que tenciona a Karen de fazer nessa matéria. Muito obrigado pela atenção. Antes da Karen responder, eu gostava só de salientar que temos Rui Costa Lopes, Marina Costa Lobo e José Luís Cardoso aqui no chat inscritos também para colocar questões, de modo que pedia alguma contenção. Karen, desculpa. Muito obrigada, Nuno. Colocaste perguntas muito pertinentes. Em relação à investigação, faz-se exclusivamente através dos grupos de investigação e, como tu disseste, dos serviços também. É assim, os GIs, os grupos de investigação, são de facto o viveiro do ponto de vista da investigação, das equipas, do debate científico, de todas as atividades científicas. E, aliás, foram criados de forma colaborativa, bottom-up, já há muitos anos, não é? Já existem há muitos anos. São interdisciplinares, são temáticos e juntam investigadores que têm afinidades e projetos comuns. Alguns trabalham de forma mais autónoma, outros trabalham em equipa, as equipas vão variando e, portanto, são grupos de facto muito dinâmicos e muito variados e também muito inclusivos do ponto de vista da forma e da organização do trabalho científico. Há investigadores que trabalham e que continuam a trabalhar de forma mais individual e há uns que trabalham ao mesmo tempo de forma individual e em equipa e há outros que trabalham sistematicamente em projetos e com equipa. Portanto, o que se pretende estimular a este nível dos grupos de investigação é o trabalho individual e em equipa, a descoberta, a liberdade intelectual e também a liberdade para escolher a melhor forma de se trabalhar e de produzir ciência. Portanto, é de facto uma visão muito flexível que está relacionada com a organização dos grupos de investigação e eu creio que, desse ponto de vista, nunca houve nenhuma vontade nem nenhuma, digamos, diretiva no sentido de coartar a liberdade individual dos investigadores desse ponto de vista da organização do trabalho. Qual é o lugar, então, dos projetos e das linhas de investigação individuais? São só os grandes projetos? De maneira nenhuma. Aliás, no meu mandato, como apareceu no plano de atividades, eu tentei não só fazer uma apreciação e uma monitorização dos projetos financiados, mas também dos projetos não financiados.
porque eu considero que todos os projetos financiados, não financiados, mais individuais, mais projetos mais coletivos, dão um contributo absolutamente essencial para a produção científica do Instituto. Portanto, a resposta é não. O ICS e a produção científica do ICS vive desta diversidade e é enriquecida por esta diversidade de projetos pequeninos, projetos grandes, projetos médios, projetos que não têm financiamento, projetos que têm muito financiamento, projetos a nível nacional, projetos em parceria com entidades nacionais, outras com entidades internacionais, e é essa diversidade que nós queremos preservar. Em relação à tua segunda pergunta sobre se vamos rever a organização dos GIs. Assim, na medida em que os GIs são este viveiro dinâmico, é evidente que temos de estar sempre atentos, e não sou só eu, portanto isto é um processo interativo que envolve os órgãos de governo e os investigadores e os GIs. Como são muito dinâmicos, temos de estar atentos, digamos, à vontade de reestruturação ou renovação. Neste momento, estes 7 GIs estão, de facto, bastante consolidados, mas, como sabes, houve recentemente, por exemplo, no GI Poder, Globalização e Sociedade, uma vontade de renovar, de pensar na identidade do GI. Isso levou a um processo de reflexão, foi levado ao científico, depois voltou ao grupo de investigação e permitiu, digamos, renovar ou repensar o grupo de investigação. Portanto, sendo os grupos de investigação este viveiro dinâmico, temos de pensar que sim, que podem eventualmente reestruturar-se, renovar-se, e se houver vontade por parte dos investigadores e dos GIs de fazerem essa reestruturação, temos evidentemente de, como eu digo, utilizar todos os processos de discussão habitual que temos no ICS, no científico, fora do científico, nos GIs, para pensar e melhorar a estrutura dos GIs. Outra pergunta. Dizes que o principal elemento, o principal objetivo ao longo da última década foi crescer. Eu gostava de perguntar onde é que tu encontras esse objetivo. Não encontro, mas nem na direção anterior, nem na minha, esse nunca foi o principal objetivo digamos, estratégico do ICS. O objetivo estratégico da direção e do meu mandato foi promover a qualidade da investigação que se faz no ICS, melhorar a produção científica, melhorar a articulação entre a investigação, a formação avançada e a extensão e, sobretudo, melhorar e dar visibilidade também ao impacto que toda a ciência que fazemos tem a nível nacional e internacional. É essa a grande missão do ICS. Agora, é importante perceber o que é que significa o crescimento. De facto, nós crescemos ao longo dos últimos 10 anos, éramos cerca de, não sei, posso estar ligeiramente enganada, mas éramos cerca de 90 investigadores há 10 anos e neste momento somos cerca de 120. Já tivemos 124, agora já passamos outra vez para 120. Este crescimento é bom, é razoável? Qual é a meta? Eu já, por acaso, é uma pergunta muito interessante, já pensei várias vezes neste assunto e até gostava de promover um debate à volta disto, porque eu considero que este número a que chegamos atualmente, de 120 investigadores, é um número de facto muito equilibrado, ou seja, permite diversificar, permite ter grandes e pequenos projetos, permite ter condições de trabalho e um ambiente de trabalho que é excelente, mas se continuarmos a aumentar muito o número de investigadores, deixamos de ter essas condições de trabalho, mesmo em termos de espaço. Por outro lado, podem dizer, bem, podemos tentar aumentar o espaço.
mas neste momento não temos condições para fazer um 5º piso e não acho que seria muito interessante. Eu acho que há um certo equilíbrio entre os GIs, o número de investigadores, as condições de trabalho, a interação, a criatividade intelectual que se encontrou aqui neste número que oscila entre 110 e 125 investigadores. É essa a minha posição, mas eu acho que isto é uma questão suficientemente importante para ser conversada e debatida, por exemplo, no Conselho Científico ou mesmo num fórum do ICS. Portanto, é esta a minha posição. Portanto, o meu horizonte seria de tentar manter este equilíbrio que foi encontrado ao longo dos últimos 5 anos. Em relação à Universidade de Lisboa, pois hoje não referi as metas mas estão referidas tanto no meu programa de ação inicial, e é evidente que neste momento o ICS tem procurado reforçar toda a colaboração que tem com a Universidade de Lisboa, e isto passa por diferentes domínios. Começando, olha, por agora, em relação à pandemia, a colaboração do ICS também foi pequena, mas foi importante. Levámos material para o hospital de campanha, que talvez finalmente comece a ser utilizado. Colaboramos em todas as iniciativas de divulgação dos programas de ensino. Colaboramos, e isso tem sido muito importante, nos colégios também, para a investigação interdisciplinar. A nossa participação nesses colégios tem sido fundamental e eu acho que neste momento é muito reconhecida. Portanto, a nossa meta é continuar a colaborar e também dar um contributo que irá ser, eu estou convencida que sim, que está a ser paulatinamente mais reconhecida pelas outras escolas e pela reitoria, que é dar um contributo do ponto de vista dos nossos saberes. Dos nossos saberes, por exemplo, em termos de avaliação científica, dos nossos saberes em termos de gestão de projetos, dos nossos saberes sobre o que é uma carreira científica, o que é carreira de investigação. E, portanto, eu acho que nós temos de participar, e essa é uma meta importante para mim, temos de participar no debate que se avizinha agora no futuro próximo, que é um debate sobre as carreiras académicas e as carreiras científicas. Vai haver com certeza um debate, porque, como vocês sabem, o Estatuto da Carreira de Investigação Científica ainda não foi revisto e vai ser, e já está em discussão, o Ministério da Ciência já está a discutir o Estatuto com os sindicatos, portanto, vai haver aqui um debate alargado sobre a carreira de investigação científica e, portanto, é muito importante o ICS, enquanto Instituto Público, estar na frente desse debate. Espero ter-te dado algumas muito obrigado, notas importantes. Muito obrigado, Karen. Obrigado. Eu vou pedir uma grande contenção, porque senão vamos ultrapassar largamente. Tenho o Rui Costa Lopes. Rui. Ok, vou ser rápido então. Sim. Muito obrigado, Karen, pela apresentação e pelo serviço ao ICS nos últimos anos. Uma pergunta. Por ocasião da última candidatura ao laboratório associado, a FCT colocou um grande ênfase no impacto e nas políticas públicas. Em resposta a isto, uma equipa do ICS propôs uma candidatura que respondeu a este desafio com esse mesmo ênfase. A minha pergunta é: em que medida este novo ênfase vai fazer parte da estratégia de emissão do ICS, no futuro do ICS? Ou seja, a sua visão, a visão da Karen do ICS e dos objetivos que vê para o ICS, alteraram-se de alguma forma depois de trabalhar nesta candidatura ou não? Tem também uma questão sobre os observatórios, mas vou abdicar disso para dar espaço aos outros. Obrigado. Muito obrigada, Rui, por referir este aspecto importante. Eu considero que a minha visão inicial da missão do ICS já procurava articular de uma forma mais consistente as 3 missões do ICS, portanto, investigação, formação avançada
e desculpem, outreach, portanto, extensão. A minha visão do que é a extensão sempre incluiu, talvez porque eu tenha trabalhado durante 20 anos no âmbito das políticas públicas, portanto, sempre fiz uma articulação em termos científicos entre investigação e a possibilidade de influenciar e contribuir para as políticas públicas, sempre incluiu essa dimensão de apoio às políticas públicas. Portanto, a minha visão não foi alterada por este processo, esteve sempre lá. O que eu, de facto, senti ao longo deste processo, porque foi um processo, mobilizou muitos investigadores, muitos grupos de investigação, o que eu senti foi que fizemos, avançamos em conjunto, portanto, o que esta candidatura permitiu foi mobilizar e convencer os outros investigadores do ICS que esta dimensão de apoio às políticas públicas já estava contemplada na investigação que nós fazemos e que se poderia dar mais visibilidade e reconhecimento a essa dimensão. Acho que aprendemos todos, de facto, a identificar e com mais facilidade, isso foi um processo de aprendizagem importante, o impacto real que temos na sociedade e nas políticas públicas, através da investigação científica que fazemos, e isso julgo que vai facilitar esta articulação mais importante entre investigação, formação avançada e políticas públicas e extensão. Muito obrigado. Temos a Marina Costa Lobo a seguir. Boa tarde a todos e muito obrigada, Karen, pela tua apresentação, pela tua excelente apresentação e toda esta audição. A minha pergunta tem a ver com a questão dos concursos para investigadores de carreira. Portanto, no programa da ação, salvo erro, estava escrito que ainda não estava nada previsto, que ainda não se tinha conseguido prever a abertura de mais concursos, mas agora anunciaste que terá sido, o reitor terá anunciado 2 lugares, e eu queria perguntar que perspectivas, que se podias falar um bocadinho mais sobre isso, e que perspectivas é que existem ao longo dos próximos 2 anos, o que é que podemos esperar desse ponto de vista dos novos, de lugares para novos investigadores de carreira no ICS a vários níveis. Obrigada. Obrigada, Marina. Como eu disse, conseguimos, de facto, através do diálogo com o reitor, que fosse autorizado um lugar para investigador auxiliar e outro para investigador coordenador. Mas também é preciso perceber o que é que as perspectivas do ponto de vista do que é que está a ser pensado a nível mais abrangente. Como vocês sabem, há 2 anos foi possível abrir concursos para promoção de docentes universitários, mas os investigadores não estavam incluídos nessa legislação. Neste momento, mas isso foi só durante 1 ano, neste momento há uma expectativa de que se possa vir a aprovar um artigo no âmbito da legislação do Orçamento de Estado, um artigo que permita abrir concursos de promoção para docentes e também para investigadores. E, portanto, a expectativa que eu tenho, se por acaso isso for para a frente e for possível abrir concursos de promoção para investigadores de carreira, nesse caso será muito mais fácil, porque o problema aqui é que a reitoria nunca deixa abrir concurso porque não podemos ultrapassar os 3% de aumento da massa salarial. Se forem concursos de promoção, como é evidente, o impacto na massa salarial é mínimo
e, portanto, será muito mais fácil abrir concursos de promoção para investigador principal e coordenador. Aliás, se este artigo for para a frente, o reitor já disse que autorizava desde já também, por exemplo, a abertura para um lugar de investigador principal, eventualmente até para outros lugares de coordenador. Portanto, mas isto pode não se verificar, não é? Portanto, mas isso é, portanto, uma oportunidade que pode vir a concretizar-se, mas não temos a certeza. Por outro lado, temos o pedido que foi feito no âmbito da candidatura a laboratório associado, em que pedimos 12 lugares para investigadores auxiliares permanentes. Também não sabemos qual vai ser a resposta. Aí nós apostamos mais na entrada de investigadores jovens e não tanto na ideia de abrir lugares para principal e coordenador, porque a nossa expectativa é que possamos fazer isso também paulatinamente, não só através do processo que eu referi agora, mas também à medida que os investigadores se vão aposentando e nos próximos, até 2025, vão-se reformar 8 investigadores do Instituto, são muitos, e, portanto, uma parte do dinheiro que será libertado pelas aposentações poderá ser utilizado para, digamos, estes concursos que são, no fundo, de promoção. Portanto, vamos ter de trabalhar nestas várias frentes e, evidentemente, é extremamente importante não só abrir lugares para investigadores auxiliares, mas também promover os que já estão dentro da carreira. Não sei se respondi às tuas dúvidas. Muito obrigado. Temos agora o José Luís Cardoso. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer à Karen não apenas o programa que apresentou e a sua apresentação também aqui nesta reunião, mas sobretudo agradecer-lhe a sua disponibilidade para um novo mandato como diretora do Instituto, numa altura em que os 2 choques externos que a Karen refere no seu relatório de atividades ou no seu plano de ação que se verificaram durante o seu primeiro mandato, parece que vão continuar presentes. A pandemia Covid e as alterações no sistema científico e tecnológico nacional, que foram de facto fatores que de algum modo condicionaram o seu mandato, mas do qual evidentemente fazemos uma avaliação muito positiva e por isso queria felicitar a Karen por esta sua nova candidatura. Uma das questões que eu tinha, a Marina colocou, mas eu gostava de enfatizar este aspecto. Eu penso que quando se fala nos problemas da progressão e da consolidação das carreiras, é absolutamente decisivo e fundamental terem atenção àquilo que são as expectativas dos investigadores, chamemos assim, do quadro, um número que era reduzido entre os 25 e 26, que agora foi alargado. Sabemos que não depende do Instituto, mas é bom ouvir estas expectativas positivas e eu gostaria de reforçar esta ideia. A consolidação dos recursos humanos do Instituto, no que se refere aos investigadores, é absolutamente decisivo. Para isso acontecer, é absolutamente decisivo que haja novas oportunidades de progressão, não apenas dos investigadores coordenadores, mas também dos investigadores, os concursos para investigadores associados. A minha segunda pergunta tem a ver também com problemas, no fundo, que são os problemas das condicionantes do financiamento, num quadro em que sabemos que não apenas do Orçamento de Estado, como deve ser ter, essas dificuldades se vão manter, e em que o financiamento de projetos europeus ou pode assumir-se como fundamental. E a minha questão era esta, digamos, naquilo que é um eixo estratégico fundamental que a Karen aqui apontou do posicionamento internacional do ICS. Julgo que no programa falta algo que nos permita perceber o que é que vai ser a tua orientação, Karen, no que se refere aos concursos, a programas e a projetos europeus que têm sido nos últimos anos decisivos e fundamentais para o financiamento do ICS e qual é que é a tua posição sobre esta matéria. Muito obrigado uma vez mais pela tua disponibilidade. Karen. Obrigada, Zé Luís. Eu julgo que em relação à primeira pergunta já respondi, portanto, sim. Uma das minhas preocupações centrais é, de facto, consolidar os recursos humanos no ICS, é absolutamente fundamental
sem recursos humanos e sem uma carreira e sem perspectivas de carreira estáveis, de facto, não podemos ter ciência de qualidade. É absolutamente fundamental. Em relação às condicionantes do financiamento, a importância dos projetos do financiamento internacional, de facto, esse financiamento internacional tem sido absolutamente fundamental para equilibrar as finanças do Instituto, porque, como vocês sabem, só 75% dos salários só são cobertos em 75% pelo orçamento do Estado. Portanto, continuamos sempre a incentivar, digamos, a resposta a concursos internacionais. Tem havido propostas sistemáticas enviadas para o IRC, para o Horizonte 2020, bolsas Marie Curie, e, portanto, continuamos a apostar em todos os projetos e todas as calls para projetos europeus e a apoiar de várias formas os investigadores que querem candidatar-se a esses projetos. Aliás, fazemos um acompanhamento que foi iniciado já há alguns anos, um acompanhamento individualizado das propostas de candidatura para o investigador sentir-se apoiado, não só do ponto de vista da gestão mais, enfim, corrente do projeto, orçamento, etc., mas também um acompanhamento do ponto de vista do conteúdo científico da proposta. E, portanto, vamos investir muito nesse acompanhamento, investir também muito na divulgação de todos os concursos internacionais para projetos que são que aparecem e, portanto, será essa a nossa, continuará a ser a nossa estratégia. Obrigado. Obrigado, Karen. Não estou a ver nenhuma mão levantada e aqui no Messenger também não estou a ver. Mais alguma pergunta, alguma questão? Sofia, desculpa. Parabéns, Karen, pela apresentação e obrigada pela resistência nestes tempos difíceis, com tantos desafios para os quais provavelmente não há respostas concretas. Eu tinha uma pergunta só, enfim, rápida, a resposta se calhar não será tanto. A candidatura a laboratório associado é muito importante e pode ser imprevisível, mesmo que seja muito bem sucedido do ponto de vista científico, o montante de recursos transferidos poderá ter algum nível de imprevisibilidade. Como é que, eventualmente num cenário em que de facto isso possa ter algum impacto, como é que o ICS vai ficar afetado? Se é que é possível neste momento prever alguma coisa. Obrigada mais uma vez e parabéns, Karen. Obrigada, Sofia. De facto, se não tiver, imaginem que só continuamos a ter o financiamento plurianual que está atualmente contratualizado, que é cerca de 600 mil euros. Ficámos a cerca de 400 mil euros do nível de financiamento que tínhamos enquanto laboratório associado. Imagina, portanto, que a nossa candidatura não é bem sucedida. Se for esse o cenário, temos de ter, de facto, um plano B em que cortamos muito, mas em muito, todo o apoio que damos, por exemplo, o apoio que damos todos os anos aos investigadores, por exemplo, o apoio que damos a infraestruturas, todo o desenvolvimento que nós queremos fazer das infraestruturas, do apoio aos inquéritos internacionais, tudo isso ficaria de facto posto em causa. Não significa que não poderíamos continuar a trabalhar. Existem outros projetos, existem muitos projetos financiados pela FCT, pelo Horizonte 2020, mas de facto tínhamos de replanear completamente todos os apoios e os reforços que permitem que o ICS seja aquilo que é neste momento.
portanto, um instituto muito internacionalizado, um instituto que é um nódulo fundamental do ponto de vista das infraestruturas, um instituto que mobiliza também os outros institutos na área das ciências sociais. Portanto, eu julgo que esta nossa capacidade para ter um papel crucial a nível nacional e internacional ficava francamente reduzido. Portanto, a resposta a esta candidatura a laboratório associado é de facto muito importante. Tenho pena de vos dar esta perspectiva um pouco otimista, mas a realidade é essa. Muito obrigado. Mais alguma questão? Muito bem. Não estou a ver nenhuma, nem por escrito, nem aqui por ponto. Estou a ver a Cristina Bastos em movimentação, mas não creio que esteja a levantar, queira colocar alguma questão. Não. Muito bem. Então eu creio que terminamos esta fase da audição das duas candidatas, portanto, propriamente a sessão pública da apresentação e debate. Eu iria agora encerrar a parte pública e continuar para uma brevíssima reunião com os membros do Conselho de Escola do Instituto de Ciências Sociais. Queria António, diga. Só dar informação às candidatas que, tendo em conta a situação de pandemia, ao contrário do que é habitual, a eleição, a votação vai ser feita até a próxima terça-feira. Mas não se criar expectativas de que hoje haverá resultados. Eu ia saudar as candidatas e justamente dizer que, dadas as condições, o António Martinho, nosso, eu diria muito mais do que secretário-geral, que é um cargo que já não existe, em termos estritamente formais, acabou de informar o que eu ia salientar, ou seja, de que nós vamos ter um processo de votação um pouco mais demorado, dadas as condições da pandemia e dado o facto de a votação ser por urna e naturalmente por definição secreta. Então, muito obrigado às duas candidatas e eu passaria agora justamente à sessão restrita. Pedindo à Tânia o favor de